Temos aqui connosco o Jorge Vassalo, no Instagram Fui Dar Uma Volta. Vamos fazer uma apresentaçãozinha e depois vamos então começar a nossa conversa. Apaixonado por viagens e pela Índia, escritor, tens os quantos livros e também tens o teu blog e também és líder de viagem. Vamos então falar de algumas viagens. Eu tinha colocado aqui para falar primeiro da viagem que tu fizeste de Lisboa a Dakar, com 1000 euros e uma bicicleta. Tu foste acompanhado, portanto não foste sozinho, não foi? Foi, olá. Olha, para já, obrigado pelo convite primeiro. E sim, essa viagem foi assim, uma viagem que literalmente mudou a minha vida, porque foi o princípio de muita coisa. Não foi completamente inocente. Eu fiz essa viagem com um amigo meu, que estávamos os dois, quer dizer, cada um, mas os dois em fases das nossas vidas que queríamos decidir um bocado se íamos apostar na nossa formação, vá lá, profissional. Eu tinha feito marketing e publicidade, ele tinha feito jornalismo, mas cada um andava a fazer uma data de viagens e sempre a fazer trabalhinhos para fazer viagens e tal, mas estávamos os dois naquele ponto em que percebemos que tínhamos de investir num deles, ou voltávamos cada um à sua área profissional, ou investíamos em viagens como projeto mesmo, projeto de comunicação, projeto de, enfim. E fizemos essa viagem, que se chamava Até Onde Vais com 1000 euros, foi um projeto que teve muito sucesso. Acho que tivemos uma estrelinha a proteger-nos, porque, sei lá, 15 dias antes de sairmos, de arrancarmos na viagem, a ideia da viagem era cada um tinha 1000 euros e era ver até onde conseguíamos ir. E tínhamos umas bicicletas emprestadas e o nosso objetivo, eventualmente, era ver se conseguíamos chegar até Dakar, mas quer dizer, era ver até onde é que conseguimos ir. Mas quando começámos a falar de Dakar, passado algum tempo, o rally que havia de Lisboa a Dakar foi cancelado por riscos de ataques terroristas, não sei o que. Ok, boa altura então. Até aparecem estes dois malucos a dizer, não, nós vamos de bicicleta, vamos andando, logo se vê e tal. E isso foi bom porque de repente criou ali uma lareira à nossa volta, as pessoas todas queriam saber o que estava a acontecer, como é que ia correr. Nós tínhamos um blog, isto já foi em 2008, por exemplo, o meu blog, que eu fui dar uma volta, já tenho desde 2004. Mas criámos este blog de propósito para a viagem e, curiosamente, também era na altura em que os blogs estavam muito em alta. Blogs de viagem ainda eram muito de travelogue, portanto, os diários de viagem, crónicas de viagem, e de repente nós encontramos ali uma nova maneira de comunicar, não era nada nova, mas em Portugal não era usada muito, que era fazer, além das fotografias e dos textos, fazíamos uns clipes de vídeo, que nem sequer se punha no YouTube na altura, punhamos tipo no Sapo Viagens ou qualquer coisa, que era um canalzinho de vídeos, Sapo Vídeos. E então foi uma forma nova de comunicar, agarrou muitas pessoas, as pessoas seguiam aquilo tipo telenovela, e nós depois às vezes até punhamos coisas tipo, devemos fazer isto ou devemos fazer aquilo e tal. E foram 5 meses, uma aventura incrível, e que nós já tínhamos decidido fazer aquilo um bocadinho como tira-teima, mas tipo, ou corria bem e podia ser o princípio de qualquer coisa, ou se não fosse o princípio de nada, pelo menos fazíamos a viagem. E foi bom porque tivemos o nosso primeiro livro editado e nem tivemos de procurar a editora, elas é que vieram convidar-nos e nós é que tivemos de escolher. Recebemos prémios na altura, havia uns prémios dos blogs, não sei o quê, ganhámos o blog do ano e eventualmente fomos convidados para uma agência que havia nova na altura para liderarmos viagens, onde eu fiquei nessa agência de 10 anos a liderar viagens. Agora estou noutra, mas sim, por isso isto foi todo um processo que basicamente alterou as nossas vidas. A vossa completamente. E nós íamos muito... e vocês chegaram a Dakar? Muito certo, chegámos a Dakar. E já agora, tinham alguma preparação antes de... Zero. Eu também Era mesmo isso? Zero. Não tínhamos nada, barriguinha, o Carlos Furma é imenso. A minha bicicleta era da minha irmã, uma bicicleta tipo pois, nem sequer era pois, não era daqueles profissionais. Nada, zero. A nossa ideia e aquilo que também nos fez ir é porque, bem, para já também tínhamos os dois muita experiência em viagem,
Nós sabíamos que mais do que ir muito preparado, temos é de saber resolver coisas, e uma das coisas, então, uma das nossas ideias era que se levássemos bicicletas muito profissionais, caras, XPTO, eram muito mais difíceis de, por exemplo, arranjar se tivéssemos algum problema. Por isso, quanto mais básico, também mais fácil de resolver se houver algum problema. Por isso eram bicicletas básicas. Enfim, foram 1001 aventuras, mas foi muito giro. E lá está, e nós íamos muito... Claro que íamos a divertir, íamos tipo aí 4 dias por semana, que era só acampar e nem pensávamos em quase nada, e depois parávamos 2 ou 3 dias só para conteúdo. Nem havia redes sociais, quer dizer, já havia o Facebook, mas sim, não tinha expressão nenhuma, nós nem tínhamos conta no Facebook, tínhamos uma pessoal, mas nem usávamos, tipo... E se fosse hoje já era explorado de uma outra maneira? Hoje já tinha um impacto completamente diferente. Quer dizer, um impacto não sei, porque também há muita gente a fazer. E nós, inclusive, andávamos à procura de patrocinadores, e uma das coisas que nós dizíamos aos patrocinadores era isso, era atenção, porque nós neste momento vamos ser os primeiros a fazer, pelo menos cá, vamos ser os primeiros a fazer uma coisa assim, e depois isto para a frente vai se tornar cada vez mais banal. Por isso, se vocês querem ter um impacto, é agora. Mas pronto, enfim, em Portugal as pessoas têm medo de arriscar e, enfim, era sempre como éramos os primeiros. Se já não fôssemos os primeiros, vinha toda a gente, não é? Mas os primeiros custa sempre. Sim, mas até foi melhor porque fomos sem essa preocupação, não tínhamos assim essa obrigatoriedade. E houve assim muitas peripécias, assim, algo... Claro, muitas peripécias, sim, mas, enfim, só de atravessar Marrocos e o Saara Ocidental e tudo, tem uma série de peripécias engraçadas. Felizmente nunca tivemos nenhuma... Lá está, eu acho que tínhamos uma estrelinha, nunca caímos mesmo, a sério, não nos magoámos, não tivemos qualquer acidente, e tivemos para aí meia dúzia de furos. Aliás, nós quando estávamos a chegar ao Senegal, cada um tinha para aí 1 furo, ou 2, assim, só depois no Senegal é que já no Senegal nos últimos dias houve ali uma estrada que tivemos muitos, mas de resto... Mas daqui para o Senegal com 1 furo... E era de género, nós não tínhamos uma meta em termos de tempo, não tínhamos de cumprir um calendário. Então o que fazíamos era, no princípio, 0 preparação, fazíamos para aí 30 km por dia. Porque nós decidimos, nós nunca vamos começar o dia cansados. Por isso, não podemos chegar ao fim do dia tão cansados que amanhã estejamos cansados. Por isso, íamos sempre parando, cada vez havia uma subida muito grande, íamos a empurrar a bicicleta, não sei o quê, e por isso chegávamos cansados de QB ao fim do dia, mas no dia a seguir estávamos sempre frescos. Por isso, a primeira vez que tivemos uma queimbra já foi no sul de Marrocos. Não sei, fomos andar aí, já estávamos a fazer 100 e tal quilómetros por dia. Pois, foi só quando começaram a intensificar. Mas é lindo, sem preparação nenhuma. Já deve ser difícil para a malta que se prepara muito. Agora, imagina, bora. Mas sabes e é uma grande aventura, eu acho muito que de bicicleta é uma grande aventura porque precisas das tuas pernas para estar ali a fazer aquele esforço. Das tuas pernas e da tua cabeça. Eu acho que principalmente a cabeça. Sabes que nós, não sei, nós somos muito pragmáticos nisso, não sei, não pensamos tanto nisso porque, aliás, nós usámos uma frase no início desse livro, que é uma frase de um filósofo chinês, que é uma viagem de 1000 km, 10.000 km, começa com um passo. E às vezes esse primeiro passo é que é o mais difícil. Quanto mais uma pessoa começa a encontrar complicações enfim, está sempre a encontrar coisas que o vai travar, não é? Nós pensámos, nós vamos, o que é que vai acontecer? Se tiver ali um buraco, uma pessoa desvia-se, não é? Se tiver um muro, vamos à volta. E a vida é um bocado assim. Simplificando, não é? E a viagem, seja qualquer viagem, é sempre um bocado assim, porque na verdade a gente diz, mas não tens medo, não sei o quê. Está bem, mas se houver um problema eu vou resolver, não vou ficar ali parado à espera de ser fulminado. Não é? E a própria vida tem problemas. Exatamente. Por isso é uma questão de... Uma das tuas grandes paixões e que também tem que se resolver muitos problemas, principalmente no teu estilo de viagem, que também é um bocadinho o nosso, que é a Índia, não é? Tu és apaixonado pela Índia. Sim. E como é que começou essa paixão pela Índia? Olha, eu primeiro tenho uma relação familiar com a Índia. Okay. O meu bisavô foi o último governador da Índia portuguesa, por isso nós em Portugal,
Em Portugal, sim, mas em casa havia um bocadinho essa coisa. Não, eu não posso dizer que tenha presente muitas histórias já contadas por ele, eu ainda o conhecia, ele morreu quando eu tinha 10 anos. Eu não me lembro de ele estar propriamente a contar-me histórias da Índia, mas aquilo era sempre presente, falava-se disso, ou havia coisas lá em casa. Ele, quando eu tinha 8 anos, ele voltou lá, foi recebido e recebeu imensos presentes, e depois eu lembro de nós estarmos a ver os presentes, cartas de não sei o quê, né? E por isso esteve sempre muito presente. Eu e os meus primos tínhamos sempre aquela brincadeira de aí um dia vamos voltar à Índia, vamos lá a Goa e vamos descobrir, sei lá, um tesouro que o bisavô deixou lá, ou vamos descobrir tipo um primo secreto, tipo, que está lá, ou vamos ser corridos à pedrada, não sei, tínhamos sempre assim uma coisa, não sabíamos o que é que havia de ser. E depois eu sempre gostei muito de aventura, sempre tive esse espírito de aventura muito presente. O meu pai era fanático de motas e de Vespas em particular, por isso eu cresci muito dentro do ambiente de motas, a ir à concentração de Faro todos os anos, tipo pequenininho, com o meu pai, amarrado ao meu pai com um cinto na moto, que era para se adormecer, se não cair, coisas desse género. Aliás, a primeira vez que eu fui, ainda ontem estava a falar com a minha mãe sobre isso, a dizer, eu não sei como é que vocês nos deixavam fazer essas coisas, mas eu com 17 anos já fui de moto com uns amigos meus para o Algarve, sozinhos, éramos 5 com 3 motas, e os nossos pais deixaram-nos ir assim de moto. Até a minha mãe diz, olha, nem eu sei, eu olho para trás e vejo, eu agora olho para os meus 17 anos, somos bebês, sim, mas e vocês foram, e foi tipo, numas semanas já fomos à Figueira da Foz e não sei o quê, sabe, depois com os Interrails, mas quanto à Índia, eu pequenino via muito, sabe, o Indiana Jones, lia, sei lá, livros de não sei o quê, e a Índia começou muito a construir assim um espacinho aqui dentro, alguns. Mas eu fui à Índia a primeira vez, com 27 anos já. Por isso, apesar de ser uma coisa que estava muito presente no meu imaginário, foi preciso ainda uma desconstrução a nível de viagem. Fiz uns Interrails primeiro, fui à Tailândia, não sei o quê, e só aos 27 é que fui à Índia pela primeira vez. E o primeiro mês nem fui sozinho, porque estava assim um bocado assim receoso ou qualquer coisa, e eu estava a fazer uma pseudo volta ao mundo. Na altura eu achava que era volta ao mundo, não chegou a ser, mas sozinho, e combinei com uns amigos para aterrarmos todos em Bombaim no mesmo dia, porque eu estava um bocado acagaçado. Mas olha, eles ficaram um mês, foram embora, eu fiquei outro sozinho, e isto foi há 20 anos, em 2003, e em 20 anos eu já passei cerca de 4 anos da minha vida na Índia. É claramente a minha segunda casa. E gosto muito, e é para estar sempre a voltar. E foi logo uma relação de amor logo à chegada, ou nessa vez ainda... É estranho, porque ainda não é uma relação de amor. Estou a brincar. É uma relação de amor, mas, sei lá, como todos os grandes amores, eu acho que também tem muitas contradições. Há dias que eu estou na Índia e que estou tipo, ok, amanhã vou-me embora e nunca mais cá volto. Mas depois de passar 10 minutos já estou tipo... Mas é que deve ser dos únicos países que há essa... É muito intenso. Nós já fomos e foi, quando nós também fomos viajar, também tínhamos a ideia de ir na volta ao mundo, mas tivemos que voltar mais cedo e só ficámos 4 meses. Mas o começo, nós fizemos tudo por terra, então o começo foi pela Índia, mas Nova Delhi. Sim, de Lisboa a Nova Delhi, e portanto foi assim um choque cultural, assim, tipo... E depois a comida é muito picante, tipo... Para mim foi impossível, eu não gosto nada de picante nem cá. Eu gosto. Portanto, estás a imaginar eu lá não pedir picante e eles não põem tipo uma lagueta vermelha e para eles já, não, podes comer à vontade. Então, tipo... Sabes, por exemplo, o picante, é engraçado também desconstruir isso um bocadinho, porque na verdade a comida na Índia não é muito picante. É muito condimentada. E é tão condimentada que às vezes nós interpretamos isso como picante. O nosso paladar é muito intenso. Exatamente, e usam, por exemplo, condimentos quentes, porque existem condimentos quentes e frios, então usam coisas como alho, gengibre, coentros, canela, que são condimentos quentes e que depois tudo junto, basta depois só um bocadinho de chili e aquilo dá logo assim um kick grande. Eu não sei, eu sempre gostei muito de picante, o meu pai desde pequeno, gostava e era daqueles tipo, tens de experimentar isto, não sei o que é, por isso eu sempre gostei, tenho uma resistência brutal ao picante, ao ponto de, por exemplo, estar na Índia. Imagina, eu acho que isto até foi logo na primeira viagem, se não foi na primeira, foi na segunda, que estava em Goa,
E eu já voltei muitas vezes a Goa por causa dessa ligação também familiar e tudo, e então é giro. Acho que qualquer português é engraçado chegar ali no meio da Índia e de repente há nomes portugueses e as pessoas falam português e há assim uma coisa engraçada, mas por ser tão diferente, não é? Por ser um contraste tão diferente. E é curioso que uma vez estava num restaurante numa praia onde eu já tinha ido várias vezes, os empregados já me conheciam, e eles sabiam que eu gostava de picante, e então um dia trazem-me assim um prato, e assim, o chefe fez especialmente para ti, não sei o que era. Pronto, está bem. Então comecei a comer e realmente aquilo era muito picante, mas eu sei, é muito picante, mas está-se bem. Passado um bocado eles começam a vir, olha, se estiver muito picante isto, se calhar é melhor nós levarmos isso para dentro e tal. Eu, não, é na boa, tipo, está picante, mas eu aguento. Mas à medida que tinha aquilo estava mesmo. Só que depois já era um bocado a coisa do orgulho também, tipo, não queria ceder e tal, como já disse que não queria ceder. E eles voltaram ainda para aí mais uma das vezes e diziam, mas olha, a sério, se tiver muito... Eu, não, traz-me só aí uma água e tal, mas eu estou bem. E passado um bocado, eles, não sei, houve um que veio e disse, olha, desculpa, eu vou mesmo tirar isto, e vou-te explicar porquê. É porque o chefe, ele estava a pôr isto mais picante, que era para se meter contigo e tal, mas acho que caiu mesmo, não sei o que é aqui dentro dos chilis, e ele agora provou e diz que é humanamente impossível acabar isto. Eu, ok, está bem, leva lá. A Tânia, por exemplo, não gostou muito da Índia. Ficámos lá só 20 dias. Mas eu percebo. Não gostou. Eu, por exemplo, adorei. E das principais coisas, além de tudo, foi precisamente a comida. Pá, adorei. Eu comi tudo e mais alguma coisa. Mas uma coisa que eu te queria perguntar, não é ninguém, pronto, tu tens propriedade para falar, que é Goa não é bem Índia, certo? Não. Goa é a Índia. Ajuda-me lá. Só que há muitas Índias. Não, aquela Índia. Também há muitos Portugais. Claro, não, mas aquela Índia. Que o Algarve não é Portugal, não é? Só Portugal. Mas pronto, mas esse exemplo é bom mesmo. Por exemplo, exato. o Algarve é a muito Índia, diferente. Goa é o Algarve da Índia. Pronto, é isso mesmo que eu queria saber. É que para mim o Algarve, lá está. Mas quanto mais uma pessoa viaja na Índia, começa a perceber as várias nuances. Pois. E quem diz na Índia diz em muitos outros países. Mas há países que, por terem culturas mais ricas, com mais camadas e tal, isto depois é um exercício também mais completo. E a Índia é isso. Se tu fores ao Punjab, no norte, ou se fores a Goa, ou se fores a Calcutá, ou se fores ao Kerala, no sul, são culturas diferentes. É quase um país diferente. Dimensão, Claro que tem uma espécie de um denominador comum. Por exemplo, podemos comparar com a Europa. Tu, se viajares entre Portugal, Espanha, Alemanha, Noruega, são diferentes. Ok, está um denominador comum, europeu e tal, uma identidade europeia, mas são todos diferentes. E a Índia é um bocado isso, com essa identidade indiana, digamos, ou hindu, mas indiana. Depois há várias culturas ali dentro, como a África, por exemplo, é um continente, não é? Mas tu começares a ver, existe uma identidade comum, há alguma, se for para o norte já é um bocado diferente, mas depois também encontras as variações todas. E a Índia, nós é que vemos como um país e achamos que tem de ser assim tudo muito igual. Sim, ainda por cima da dimensão que é aquele país, mas por exemplo, Goa, se calhar, se tivéssemos começado, por exemplo, por Goa, se calhar não ia ter um choque tão intenso. Porque é uma nuance, tem outras nuances, e são umas nuances. Eu perguntei porque nós nunca fomos a Goa. Não sei o quê, e o turismo acaba por ser um sítio mais soft. Pois, mais calmo, sim. Por causa disso. Às vezes perguntam-me, achas que eu devo começar pelo norte, pelo sul e tal? Eu digo sempre, depende do que vais à procura. Exato. Se queres começar calminho, tipo assim, mais coisas, começa pelo sul. Por Goa, por Kerala e tal, porque são os sítios, por exemplo, que têm menos pobreza ou menos miséria, porque no norte há miséria e é uma coisa porque às vezes encontramos pobreza em muitos países, mas miséria não é em todo o lado. E na Índia há lugares em que há miséria mesmo. E Delhi é um deles. Por isso, começar por Delhi é mesmo começar... Se tu aguentares Delhi, aguentas tudo. E foi mesmo. Porque depois nós fomos para Jaipur, Agra, Varanasi.
Sim, porque Varanasi para mim foi incrível, não é? Depois de ver... E Varanasi é muito intenso. Pois é, mas como tem outro lado, ou seja, conseguimos outra história e conseguir aprender muita coisa, portanto, ali no Rio e assim, pá. Mas já estavas há algum tempo também já estava há algum tempo, já tinha lidado, achei eu com o pior, então já, pronto. Exatamente. A experiência foi melhorando. Varanasi tem uma coisa engraçada, bem, tem uma coisa, não tem, mas para mim, se houvesse um sítio no mundo que toda a gente, se houvesse um sítio no mundo que toda a gente tivesse de ir uma vez na vida, eu acho que era Varanasi. Não sei, aquilo tem ali uma ligação entre a vida e a morte. Sim, uma energia. Há ali uma coisa qualquer, eu acho que é uma lição de vida ir lá. E pomos as coisas todas em perspectiva. Por isso é um sítio mesmo único mesmo. E tu escreveste os teus livros, portanto todos eles, estes 3, são sobre a Índia. Estes 3 são sobre a Índia. Eu tenho o tal falámos do Até Onde Vais com 1000 euros, e depois tenho mais 2 também publicados com a editora. E entretanto resolvi largar a editora, seguir um caminho mais independente, e lancei esta trilogia ao longo dos últimos 5 anos, mais ou menos, que é uma trilogia sobre a Índia. Na verdade, ao princípio era para ser um livro só, sobre tipo, as melhores histórias na Índia, as melhores peripécias, mas depois, enfim, isto começou a ganhar dimensões. Quando eu fui para lá escrever essa... Eu já tinha há alguns anos que queria escrever um best-of das minhas viagens à Índia, e no ano em que decidi ir para lá, ok, agora vou escrever mesmo este best-of, conheci o Luís Simões, que já aqui esteve, não é? E que me desafiou. Ele sabia que eu gostava de vespas e desafiou-me. Ele disse, olha, eu comprei uma vespa aqui, vamos aí fazer uma viagem e tal. E eu, está bem, tipo, comecei à procura, arranjei uma vespa, e de repente, logo nos primeiros dias eu disse assim, olha, esquece, eu acho que não vou estar a escrever um livro sobre as minhas melhores histórias na Índia, eu acho que vou estar a escrever um livro sobre esta viagem à Índia, porque aquela viagem estava a ser incrível, com assim, uns insólitos mesmo, tipo, fora deste mundo. E que são todos comentados nesse livro? Todos. O primeiro, portanto, e então eu decidi depois fazer a trilogia. O primeiro livro da trilogia, a trilogia chama-se Tudo é Possível, que é uma frase que é muito usada na Índia, que é o Sabe Kuch Milega. Tu dizes qualquer coisa e eles dizem, Sabe Kuch Milega, tipo, tudo é possível, não te preocupes, tudo se arranja, tudo. E o primeiro volume chama-se De Vespa na Índia, exatamente, e é basicamente sobre essa viagem, mais nada. Por isso é um livro muito linear nesse aspecto, que temos um ponto de partida e um ponto de chegada, e quase. E vocês já agora tiveram por onde? Tiveram quanto tempo? Olha, nós tivemos, eu ao todo nesta viagem tive 3 meses na Índia, e de Vespa foram 2 meses. E fizemos 5.000 quilómetros, mais ou menos. Começámos mesmo no sul e fomos subindo, mas pelo lado oriental, porque eu já conhecia muito bem a Índia. O Luís era a primeira vez e por isso eu também deixei um bocado ao critério dele, disse, olha, ou vamos pelo lado ocidental, que é um bocadinho o lado mais best-of da Índia, eu já a conheço, mas é indiferente, eu até estava, ainda ia escrever o tal livro, não sei o quê, e por isso é bom para ti, para conheceres esse best-of, ou vamos mais pelo lado oriental, e aí é território novo para os dois, mas não é, se calhar não é tão... E ele, não, vamos para o outro lado, e não íamos com uma rota muito marcada, era já, ok, amanhã vamos para não sei onde, hoje vamos para aqui, depois logo se vê onde é que paramos, às vezes parávamos num sítio, não, bora avançar mais um bocado, ou já éramos supostos irmos para outro, mas dizíamos, não, vamos parar hoje aqui e não continuar. Por isso o primeiro livro é muito linear, é uma viagem do ponto A ao ponto B, 2 pessoas, 2 vespas, e depois com as maluquices todas do meio, desde termos sido detidos para interrogatório porque achavam que nós éramos tipo espiões do Paquistão, porque estávamos a passar ao pé de umas fábricas nucleares, a termos rapado os cabelos num templo hindu, que eles dão o cabelo a um deus e não sei o quê, tudo e mais alguma coisa, de fazermos a barba numa lavandaria, tipo no próprio tanque da lavandaria, da maior lavandaria do mundo, darmos banho em elefantes,
uma série de coisas, muitas peripécias mesmo. E então é assim mais linear. Depois o segundo chama-se O Marajá Faz Anos, e no segundo eu faço um exercício diferente, são 2 viagens à Índia. Vai-se ouvir. Faz parte, é tipo a Índia. Se fosse a Índia, não é milagre. E no segundo eu faço um exercício diferente, que são 2 viagens. Então em 2019 eu voltei, esta primeira foi em 2015, a viagem. Eu depois tive 4 anos a ir à Índia, eu nunca tinha estado, desde que comecei a ir à Índia, nunca tinha estado mais do que, acho que o máximo tinha sido 2 anos. E então 4 anos foi assim um período muito grande para mim. Eu próprio nem sabia muito bem quando voltasse como é que ia ser. Só que voltei eu queria fazer do primeiro livro, o segundo livro, queria voltar atrás e fazer a minha primeira viagem à Índia no segundo livro. E acabei por fazer um exercício engraçado, que é, como nessa viagem de 2019, acabei por fazer mais ou menos o mesmo trajeto, ao contrário, mas mais ou menos o mesmo trajeto da primeira viagem. Então fiz um livro em que acompanho a minha primeira viagem à Índia, em 2003, e depois esta, que não sei, era para aí a 11ª, 12ª viagem à Índia, 16 anos depois, já com um conhecimento completamente diferente, mas a passar pelos mesmos sítios. Alguns deles eu já não ia desde a primeira vez, e então são 2 visões, uma mais inocente, não é? Assim um bocado ingênua, do medo que está ali pela primeira vez, e a outra de alguém que já conhece bem, que já se calhar já é um bocado mais cínico, digamos, no sentido de, enfim, já arruma as coisas de outra maneira, mas onde há espaço também para surpresa. E este segundo chama-se O Marajá Faz Anos, porque logo na primeira viagem, ao fim de uma semana, estava com os amigos meus e já estávamos a ser convidados para a festa de aniversário do Marajá de Jaipur, e de repente estávamos nós, 4 portugueses, no meio de uma festa com a nata da sociedade de Jaipur, e estes 4 trambolhos ali, tipo, e depois a dar os parabéns ao Marajá, e eles todos, e o Marajá impecável, né, toda coisa, fazia 70 e tal anos, veio ter connosco, e nós, tipo, o que é que se diz? E um amigo meu vira-se para ele e diz assim, Happy Birthday, Your Highness. Can we take a picture with you? E pronto, e então esse episódio marcou muito, porque explica bem o insólito e o engraçado que é viajar na Índia, onde qualquer coisa pode acontecer. Lá está, tudo é possível. Depois o terceiro volume, já escrevi na pandemia, e é uma coletânea, portanto, este agora é de 2 viagens, e aqui já não é bem várias viagens, é vários amigos. Eu arranjei 6 amigos, portanto, tenho 6 amigos que são 6 capítulos deste livro, 6 amigos indianos, amigos que podem ser aqueles amigos da vida que eu já conheço há 20 anos e hoje em dia são tipo a minha família indiana, a outros que se calhar só passámos um dia juntos e nunca mais falámos. Mas são 6 episódios, digamos, e é as peripécias todas para chegar a essa pessoa, ou as peripécias que vivemos juntos e aquilo que eventualmente aconteceu depois. E o livro chama-se Um Brinde ao Canibal, pois cada capítulo é um brinde à pessoa de quem eu estou a falar, e é um brinde ao canibal porque um dos capítulos é dedicado a uma pessoa que foi só o personagem mais complexo e fascinante que eu conheci em todas as viagens que eu fiz, que era um homem que tinha sido canibal e que era um pirata autêntico, um pirata de aspecto, era um pirata, ele era um americano de 60 e tal anos na altura, entretanto ele já faleceu, e que nós ficámos a viver numa praia em Goa, nos quartos. Ele estava no quarto ao lado do meu, isto em época de chuva, eu tinha ido para lá escrever um livro e fiquei um mês naquele quarto em que só estava outra pessoa ali, que era ele. Bem, depois os empregados, havia um restaurante ao lado, os empregados do restaurante, mas ele que já lá estava a viver há não sei quanto tempo e que era assim mesmo um personagem, parecia mesmo tirado de um filme. Inclusive ele era bisneto do Robert Louis Stevenson, que é quem escreveu A Ilha do Tesouro e o Dr. Jekyll and Mr. Hyde, não sei o quê. E ele parecia um personagem tirado de um livro do bisavô dele, porque o Robert Louis Stevenson é quem escreveu na Ilha do Tesouro. Ele escreveu o primeiro pirata da cultura popular europeia, digamos. Pirata já existia, mas aqueles piratas como nós os imaginamos, sei lá, da perna de pau, o gancho, o Jack Sparrow, são todos inspirados. Há tipo um pirata, o avô dos piratas, que é o
Long John Silver, que é o primeiro pirata. Foi escrito por esse autor. E de repente eu conheço o bisneto dele, que é a personificação desses piratas. Tinha uma perna de pau, era assim, não sei o quê, escondia ouro na perna. O gajo era um personagem, enfim, é ler. Eu passei um mês com ele e foi assim, das coisas mais impressionantes mesmo, dos personagens mais impressionantes. Mas quem diz o Aníbal, temos histórias de um príncipe também, um príncipe que eu chamo de um príncipezinho hiperativo, que era um príncipe do Rajastão, portanto um neto de um marajá que eu conheci, que era completamente alucinado, completamente hiperativo e que me levou assim uma data de sítios e era completamente louco. Por isso tenho com aquele que é o meu irmão indiano, vai lá, minha família indiana, que é cantor de Bollywood, por isso também as minhas peripécias com ele, ir com ele a concertos e a filmagens e não sei o quê, né? Há um bocadinho de tudo aqui, é muito, muito giro mesmo, muito giro. E tu vendes no Instagram? Eu vendo nas minhas redes, principalmente no Instagram, que eu fui dar uma volta. Como é uma edição independente, enfim, passa mais por mim. Tenho algumas livrarias, principalmente livrarias independentes. Tenho assim, meia dúzia de livrarias por Portugal que têm o livro, mas 80% ou 90% dos livros ou em eventos, onde, sei lá, vou a uma feira do livro, vou a algum sítio, ou então as pessoas contactam-me e envio por correio. E é assim que vai. E há a ideia de escrever outro? Claro, estou sempre a escrever outro. Sempre a escrever outro. O mais difícil é gerir isso, porque ainda agora, agora estive a viver no México durante quase um ano e fui para lá. Uma das coisas foi, é para acabar um livro que já ando a escrever há não sei quanto tempo, de uma viagem que eu fiz na Indonésia, aliás, especificamente numa ilha da Indonésia, que é Flores, e eu fui para lá para escrever esse livro, ou pelo menos era uma das minhas missões, era escrever esse livro. Mas de repente o próprio México foi tão incrível e com histórias tão loucas também. O México é uma espécie de Índia, uma Índia latina. Bem, não é, isto é redutor, obviamente, mas é um país com uma cultura muito, muito complexa, com muitas camadas, uma história muito, muito importante e com civilizações incríveis, e tem muitos paralelismos com a Índia. Ou seja, eu de repente estava lá a escrever um livro da Indonésia. Mas já queria escrever o do... Não, já queria não, a certa altura já estava, já tinha outros de parte e já estava a escrever o livro do México, não é? Mas curiosamente, eu escrevo mais, estou sempre a tomar notas. Notas escritas, notas faladas no telefone, notas visuais com fotografias, sei lá. Estou sempre a tomar notas porque no futuro depois preciso delas, quando for mesmo escrever. E foi o que aconteceu no México, comecei a tomar as minhas notas, mas depois comecei a completar as notas e de repente já tinha ali um volume de informação. Mas acontece muito escrever os livros noutros países. Por exemplo, este da Índia, escrevi parte no Irão, parte no Myanmar. Aliás, principalmente no Myanmar. Este segundo foi na Índia e este terceiro foi na pandemia, foi em casa, cá em Portugal. Mas tenho um sobre a Indochina, sobre o Camboja, Laos e Vietnã, que foi escrito, esse sim foi escrito muito no Irão, por exemplo. Sei lá, quer dizer, foi depois montado e fazer ali pôr as coisas bonitinhas, porque as notas e a base vou sempre escrevendo ao longo dos tempos. Por isso quando me perguntam às vezes, quanto tempo é que demoras a escrever um livro? Eu não sei porque do tempo em que eu estou a tirar notas a eventualmente acabar, passa muito tempo e passo por outros livros e por outros sítios e não sei. E tu estiveste agora no México, aproveitar que falaste disso, eu queria muito saber do Dia dos Mortos, que era uma coisa que eu queria muito lá ir. Salta muita curiosidade, é normal. É uma celebração completamente diferente daquilo que estamos habituados a ver. E é intensa, é muito intensa. É intensa, é muito emocional também. Os mexicanos são muito emocionais. Aquela ideia da telenovela mexicana, pronto, põe isso no dia-a-dia, é o que é. Eles são muito emocionais, têm uma relação muito especial com a morte e acho que é uma lição de vida para nós. Aliás, eu vim de lá com, eu lembro-me de estar a dizer assim, isto pode ser um bocado de apropriação, mas eu acho que no futuro, na minha vida, eu vou aproveitar o Dia dos Mortos, portanto o dia 1 e 2 de novembro, para fazer, mesmo que não é para fazer a celebração que eles fazem
em termos, não é esse tipo de apropriação, mas é o lembrar os mortos. Eles têm, aquilo que é o grande folclore que toda a gente vê, a coisa das caveiras, as pessoas vestidas de caveiras e isso, mas isso até é uma coisa recente. A verdadeira celebração e a celebração mais profunda do Dia de Mortos é visitarem os cemitérios, que nós já fazemos cá no Dia de Todos os Santos, no dia 1. Aliás, essa celebração é uma mistura de tradições pré-hispânicas com depois a influência católica. Por isso, eles vão buscar essa celebração dos mortos, tanto dos antepassados, mas depois juntam com o Dia de Todos os Santos e enfim, aquilo é tudo uma mistura. Mas eles vão aos cemitérios visitar e conversar com os antepassados, com os mortos deles, e em casa têm uns altares que se chamam ofrendas, com as flores cor de laranja e com as fotografias dos seus mortos, e depois com objetos que eles gostavam, e naquele dia só se contam histórias daquelas pessoas. Então, e às vezes, por exemplo, têm os mortos todos da família, mas, por exemplo, este ano decidimos que é da tia Alzira, e então vão principalmente lembrar a tia Alzira. E nesse dia só estão a contar histórias da tia Alzira. E é muito engraçado. Por exemplo, eu este ano estava lá nessa altura até estive lá com um grupo, e de repente estávamos a visitar uma série de ofrendas, e estávamos a ver, porque depois é muito giro, porque as pessoas fazem as suas ofrendas em casa, mas vais à junta de freguesia, ou aos museus, ou sei lá, qualquer sítio, há sempre muitas ofrendas, e depois às vezes, nesses lugares que são instituições, as ofrendas são quase sempre temáticas. Por exemplo, eu vi uma ofrenda que era as estrelas de rock, então tinha a fotografia de Kurt Cobain, o Jim Morrison, Janis Joplin e coisas que eles gostavam. Mas depois tens outra que é dos bombeiros, e é dedicada aos bombeiros que morreram a salvar as pessoas e tal. Outra que é de mulheres vítimas de violência doméstica. Outro é do grupo de yoga, não sei o quê, e é lá o guru deles. E então é muito giro, porque tu de repente começas a ver, aquilo é quase um museu, já andas de ofrenda em ofrenda a ver quem é que eles estão a celebrar, quem é que eles estão a lembrar. E eu lembro de estar com esse grupo, e havia uma rapariga do grupo que o pai tinha morrido esse ano. E ela de repente começou a falar do pai, começou a dizer não sei o quê, e depois a outra disse, olha, meu pai também morreu há 2 anos, e estavam ali muitas coisas, e eu disse, olha, o meu faz agora 10 anos também que morreu, e de repente estávamos os 3 a chorar abraçados e a lembrar os nossos pais, e depois ao jantar toda a gente estava a falar dos avós, o meu avô fazia isto e não sei o quê, e eu acho que é uma tradição muito bonita, e acho que como temos tendência, não sei, em cada família é diferente, umas esquecem mais, outras se calhar vão lembrando aqui e acolá, se calhar no aniversário ou qualquer coisa, mas se tivermos um dia, realmente, e nós temos o Dia de Todos os Santos, é suposto ir visitar quem é católico e tal, é suposto ir visitar os cemitérios, e realmente, porque não, nesse dia, tirarmos um dia para lembrar as pessoas, a memória dessas pessoas, acho que é muito No fundo giro. É para mantê-los vivos. Sim. E não sei se já viram o Coco. Sim, eu acho que é esse o culpado. É o culpado da Tânia querer ir lá a todo custo. Exato. Os próprios mexicanos, eles adoram, o filme fez muito pelo México. Sim, aliás, representa muito bem, eu acho que aquilo representa muito bem. É incrível. Mesmo não tendo vivido, sim. Tudo, e é uma lição de cultura mexicana, desde os alebrijes, que são aqueles bonecos todos coloridos, às próprias flores que fazem ponte, que fazem ligação entre os vivos e os mortos. Sim, as ofrendas e tudo. Tudo, está tudo ali. Esse filme é muito, muito completo e é muito bonito. Mas, por exemplo, curiosamente, se ficas a saber que aqueles desfiles todos, aquelas paradas com as caveiras e aquelas coisas todas, não existiam até há muito pouco tempo. O Dia dos Mortos, até 2008, por isso estamos mesmo a falar que é 15 anos, até 2008, o Dia de Muertos era as tais ofrendas, as visitas aos cemitérios e, eventualmente, algumas paradas ou alguns desfiles, mas assim do bairro, assim coisas pequeninas, e depois as pessoas também faziam caveiras em açúcar, e tinham muito, ou seja, já havia o folclore das caveiras e tal, mas não nesta dimensão. Curiosamente, como é que se criou este aparato todo? Foi um filme feito em 2006, que é o 007 Spectre, em que a sequência inicial, os primeiros 20 minutos desse filme do James Bond, é ele numa grande
num grande desfile na cidade do México, com os esqueletos gigantes e tal, e depois há uma perseguição, enfim, uma cena de ação. E a produção do filme queria fazer na cidade do México, queria usar a cultura deles, tipo, para mostrar a cultura deles, mas eles precisavam de uma coisa que fosse muito espalhafatosa, que não existia no México. Então eles pegaram nos tais desfiles de bairro e criaram uma coisa gigante. E de repente o próprio turismo do México viu aquilo e disse, nós temos aqui se calhar uma oportunidade gira. E então começaram a organizar esses desfiles. Hoje em dia tens paradas gigantescas, mas que há 15 anos não existiam. Mas é muito turístico. Sim, é turístico, mas quer dizer, mas os mexicanos são super orgulhosos da sua cultura e bem, ainda bem, porque é uma cultura muito rica, mas é giro como às vezes a própria vida é que imita a arte, não é? E então é giro como de repente isto criou-se um folclore aqui incrível. Na cidade do México, não sei quantas semanas antes, uma semana antes já tens o desfile dos zombies e depois é a parada das Catrinas. As Catrinas são as mulheres, tipo as caveiras mulheres. Depois tens não sei o quê, e aquilo é todo um aparato e tu percebes que o gatilho disso foi um filme de Hollywood, quer dizer, é curioso, é como aquela história do Pai Natal com a Coca-Cola, né? Ou seja, de repente tens coisas que são marcos culturais e de identidade cultural, mas que começou com algo de, enfim, com arte ou com uma E qual é que é o melhor sítio para ver e estar envolvido assim na... Bem, eu não tenho assim tanta experiência no México para já dizer o melhor sítio. Há a tendência para ir para Oaxaca, que é uma cidade mais a sul e é uma cidade muito tradicional, muito bonita, mesmo muito bonita, mas eu sinceramente acho que é um bocado mais. Está sempre completamente cheio. Arranjar hotel é difícil, fica tudo o triplo do preço, há mais estrangeiros do que mexicanos, isso para mim é tipo, não. Eu gosto de ir à procura de cidades mais pequenas, ou então mesmo na cidade do México, em que é tudo em grande, mas pronto, aí são milhões de pessoas. Eu gosto de ir a cidades pequeninas, há milhares, Morelia, Guanajuato, Puebla, São Cristóbal de las Casas, Mérida, há assim vários sítios que vão ser bons, eu já fui a um ou outro, e que são bons, ou seja, tem as multidões, mas QB, tem turistas, mas QB. Tão exagerado. Sim, exatamente. Diz-me só umas coisas que já estamos quase a terminar, mas eu queria muito falar sobre isto. Tu fazias jantares temáticos, não fazias? Sim, foi uma consequência do Covid. Ainda fazes, não fazes? Agora não faço porque larguei a minha casa para ir para o México e por isso agora vou ficar sem depois em Portugal durante algum tempo. Mas hei de voltar a fazer. Eu fazia, por causa da pandemia, em que não deixei de poder organizar viagens, fazer viagens lá fora e, enfim, concentrei-me mais nos livros e tal, e na altura até comecei a fazer uns passeios em Sintra, eu sou de Sintra, mas morava em Lisboa e a certa altura comecei a fazer, um bocadinho também porque precisava de arranjar fontes diversas de rendimento, porque sou independente, por isso não trabalho assim com nenhuma empresa nem nada, e então uma das coisas que encontrei foi fazer uns jantares temáticos. Eu gosto muito de cozinha, da mesa, da culinária, tudo isso. Para mim a mesa é metade da experiência de viagens, mesmo os grupos que eu organizo. A experiência da mesa é muito, muito importante mesmo. Não é só pelo experimentar os sabores, é para descobrir as coisas da cultura. Tu estás sentado à mesa ou no chão, comer com talheres ou à mão, o tipo de alimentos, o tipo de ingredientes, as consistências, as temperaturas, tudo isso conta histórias e muitas vezes conta muito sobre a cultura que nós estamos a visitar. Então é muito interessante quando estás a viajar. Eu acho que viajar é desconstruir. Viajar nós temos uma data de ideias feitas, todos nós crescemos em determinados ambientes. Eu estou a trabalhar já agora, faço a publicidade, estou a trabalhar nos Trilhos da Terra, que é uma agência que até é relativamente nova, somos 3 pessoas, mas 3 muito bem escritos, não desfazendo. E, por exemplo, nós no outro dia fizemos, logo que nós cheguei do México, fizemos um workshop um dia inteiro sobre antropologia em viagem, para percebermos, muitas das coisas até eram conceitos que nós já discutíamos, sei lá, um bocado instintivamente, mas também é bom às vezes ter essa base um bocado mais, sei lá, construída, ou pelo menos mais sólida, para podermos discutir uma série de temas
e desconstruir uma série de temas, porque em viagem nós estamos sempre a desconstruir e, sei lá, a maior desconstrução, por exemplo, há muita desconstrução, mas eu acho que provavelmente a maior desconstrução que temos a fazer, seja para nós, mas muito para as pessoas que viajem connosco e que não têm tanta experiência, é, por exemplo, aquela visão europeia de primeiro mundo e que os outros são todos ou coitadinhos, ou não sei o quê, ou não. A coisa toda, a questão toda da colonização e da descolonização, tipo, são questões que são muito presentes nas viagens e há muitas pessoas que estão muito agarradas a conceitos e a uma narrativa que é uma narrativa completamente enviesada, muitas vezes racista, ou quase sempre racista, e acima de tudo desadequada já. Tipo, há coisas que já não se pensa e não se faz e não se diz e então é muito engraçado porque nós podemos já ter essa desconstrução feita, mas há pessoas que ainda estão alguns passos atrás ou ainda nem sequer começaram a fazer a desconstrução e é importante quando estás em determinados lugares e quando viajas estás em determinados lugares, não é? Em que essas questões são postas e são postas de uma maneira prática, porque tu estás a ver, tu estás nas Filipinas e estás no sítio em que o Lapu-Lapu matou o Fernando Magalhães. E tu tens de falar sobre isso, não pode ser só, não é tipo, é um selvagem que matou não sei quantos, o navegador, o descobridor. E é preciso desconstruir isso, é preciso contextualizar, é preciso, enfim, e é um trabalho que tem de ser feito em viagens, porque o Bernardo Conte, que é a pessoa com quem eu trabalho nos trilhos, ele no outro dia dizia, nós fazemos isto para sermos melhores pessoas. E se formos melhores pessoas a viajar com outras pessoas, espetacular, porque vamos ajudar as outras pessoas, se calhar, a serem um bocadinho melhores também. E viajar acho que passa muito por isso. E as tuas viagens de grupo as pessoas podem encontrar no site de... Trilhos da Terra. Okay. Os Trilhos da Terra, ou através da minha rede, das minhas redes que eu estou sempre a... Bem, sempre, eu ando um bocadinho pouco ativo ultimamente. Mas vou sempre pondo coisas, obviamente. Ok. E por isso as nossas viagens estão aí nos Trilhos da Terra, ou fui dar uma volta, ou coisa assim. Ok. Bem, foi um gosto ouvir-te, ficávamos aqui mais um episódio. Olha, eu é que agradeço também. Muito obrigada. Obrigado.